A imprensa, para nós, da Coamo é muito importante, rádio, jornal, televisão, não. É a forma mais rápida de nós nos comunicarmos com a comunidade e também com os nossos cooperados familiares. Então, você sempre tem um grande trabalho, é uma equipe grande, né? Eu estava falando em 30 pessoas que viriam aqui, né? Então já é uma equipe de imprensa bastante grande. Então, nós temos nesse momento uma oportunidade de falar um pouquinho do ano 2011, né? E falar um pouquinho da Coamo. É um ano importante para nós, né? 41 anos de Coamo, completamos no dia 28 de novembro, e é um trabalho assim que teve origem do zero, né? Uma região onde não tinha trigo nem soja, estava saindo do Pinheiro, né? E a gente chegou aqui em 68, começou um trabalho de extensão rural. Dentro desse trabalho estava previsto aí a possibilidade de fazer uma cooperativa. Tinha dentro da estrutura da extensão rural essa ideia, né? E a gente fez curso e tudo mais. A região já tinha sofrido aí 5 tentativas de fazer uma cooperativa, nada deu certo. Porque não tinha assim, um começo, né, mais ou menos estruturado. Então a gente fez esse trabalho inicial, como extensionista rural. Eu fazia, com 3 produtores de trigo, fazia produção de sementes, com os 3, estava iniciando. Aí estruturamos esse pessoal. No dia 9 de novembro de 69 fizemos uma reunião no Clube Morense, que não existe mais, só os mais antigos que conhecem, né? Chamando os agricultores e as esposas para fazer um trabalho. Eram lideranças, né? Apesar de ser lideranças pequenas, que eram pequenos agricultores, plantavam pouco, e veio identificar os problemas de saúde, problemas de produção, enfim, todos os problemas. E no final desse trabalho tinha um grupo já especial para tratar de cooperativismo, como seria bom e tudo mais. Até ali, né, teve essas tentativas, teve alguns de fora que vieram ali tomar dinheiro de agricultor para depois fazer um trabalho, não apareceram mais, né? Então aí começou a ideia. O prefeito Horácio Amaral, na época, foi no encerramento desse encontro e disse que se vingasse a cooperativa, né, se ela desse certo, ele daria o terreno, que era o terreno que a Coamo começou aqui embaixo, né? E também uma cooperativa que era partido de leite que nem iniciou, né? Então isso aí tinha esse terreno disponível, ele realmente doou o terreno com a fundação da Coamo. E ali, isso foi em 28 de novembro de 70, em 72 conseguimos entrar num pequeno escritório, né, com balança e um armazém com chave pequeno que existe aí embaixo ainda. E daí para frente a Coamo não parou mais de crescer. E agora chegamos, aí fomos estruturando uma assistência técnica, produção de semente, fornecimento de insumos, e depois de 75 compramos um milho de trigo pequeno, depois de 83 começou a indústria, nesse período começou uma usina de aço que nós tínhamos aí 1.200 meia-fria aí, de algodão que estava acabando, né? E ficavam de maio a novembro sem renda, né? Na vida e tudo mais. Então surgiu a ideia de fazer uma usina de aço que fizemos, né? Depois de alguns problemas, porque o governo coordenava pela Petrobras esse trabalho, e a venda estava dando prejuízo aos produtores, foram não plantando mais, e no fim a Coamo ficou plantando cana 2.500 apelos, né? Comprou a maioria das áreas, e aí chegamos à conclusão que tinha que sair, até porque significava 0,5% de faturamento e nenhum produtor estava plantando cana. E a função da Coamo não é plantar, né? É representar os produtores aí. Aí vendemos a usina e vendemos as terras
aos cooperados da soja. Então foi uma iniciativa que ela não vingou, até porque o clima aí é meio já de transição, né? Mas que aí depois os produtores viraram plantatórios nessa região. Tivemos alguns problemas aí muitos problemas, mão de obra, enfim, problemas trabalhistas normais aí, né? Que isso é coisa normal, né? Mas muita polícia nas roupas brancas que o pessoal lavava e botava nos arais, nas piscinas, então a reclamação nesse sentido tinha bastante. Mas começou, não deu certo, saiu e nós partimos para outra, né? E as coisas só cresceram. Quando teve um crescimento muito grande, aí começamos com a indústria da soja, depois com todos esses problemas, ou então com essa avanço que teve dentro da soja, né? Com óleo grosso farelo, e depois óleo refinado, margarina, gordura vegetal, e hoje nós temos aí uma grande indústria, e com grandes volumes de produção. Essa questão de alimentos acabados, né, de margarina, gordura vegetal, óleo refinado, farinha, né, de dois tipos, café também, dois tipos, né, já significa um faturamento de 10% do faturamento previsto da Coama, que o faturamento previsto da Coama esse ano é de 5 bilhões e 600 milhões de reais, e alimentos acabados significa 10%, 560 milhões aproximadamente. Então, são grandes volumes, né, que tem que ser vendido todos os dias, né, 660 toneladas de óleo refinado, 100 toneladas de margarina, 160 toneladas de margarina, 100 toneladas de gordura vegetal, né, 200 toneladas de farinha todos os dias e em torno de 200 toneladas também de café torrado e moído, porque nós tivemos uma fermentação grande para 450 toneladas e estamos avançando cada dia, né, produzindo mais, até atingir esse volume, que deve estar em torno de 200 e poucas toneladas a dia. Então é um setor importante, há uma estrutura montada desde Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, né? Depois Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, daí veio Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Basicamente, não estamos em todo o Brasil. Tem gente que vem falar para mim, mas eu vi gordura vegetal ou margarina como lá no Nordeste, que é onde trabalha. Alguns atacadistas vender para lá, né? Vendeu sim, alguns representantes lá, né? Porque nós não estamos estruturados lá. Até não temos produtos para fornecer nesse volume todo, porque a capacidade das indústrias está toda tomada. Então, o ano assim foi muito bom, o ano 2011. Recebemos aí 92 milhões e 800 mil sacos de produtos, de modo geral, sendo principal a soja, o milho, o trigo, aveia, centeio, galo, café, né, principalmente esses produtos. E com um ano bom de, além da produção, né, também bom de preço. Mas foi um ano diferente do ano anterior, que até julho teve preços muito ruins. E esse ano já tivemos bons preços aí, quase o ano todo, está caindo um pouco agora, mas ainda são preços bons que considerarmos aí o primeiro semestre do ano anterior, 2010. Então isso é uma coisa que fez com que o nosso faturamento realmente atingisse aí essa previsão, ainda temos um mês, né, de 5 bilhões e 600 milhões de reais. Esse dia alguém, eu acho que o jornal da vezes comparou ano passado o faturamento da Coama com a prefeitura de Curitiba, né, que dava mais ou menos 4 bilhões e 600 milhões de reais. Eu estava olhando agora, há 15 dias saiu o faturamento, o orçamento da prefeitura de Curitiba, 4 bilhões e 400 milhões de reais. E a Coama vai ter essa previsão de 5 bilhões e 600, então muito mais que o orçamento de Curitiba. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é um comparativo, uma grande capital, com 1.700.000 pessoas, né? Então é um faturamento bastante significativo. Eu digo que o faturamento da Coama é o maior faturamento de empresa privada do Paraná, né? Como a gente vê, a Exame e outros, só temos na nossa frente do Paraná a Copel, que é a maior que a Coama.
Aí tem as multinacionais que está em todo mundo, essas são maiores que a Coamo, mas do Paraná, que é a FAO Paranaense, pelo menos ali nós somos a maior empresa do Paraná. Os resultados desse ano são bastante bons, como eu falei, os preços foram bons. Quando os preços meio que só crescem, os resultados são melhores. E é fácil entender isso, porque quando os preços só caem, você faz cooperado, né? O preço subia lá, cai o preço, então as margens ficam pequenas e pode dar até prejuízo certo negócio. Mas quando os preços só mais ou menos crescem, aí as margens são melhores. Isso eu falo de produtos do cooperado, como também dos insumos de modo geral. Então tivemos aí um bom resultado e, comemorando esse bom resultado, nós estamos anunciando a partir de amanhã, em toda a região da Coamo, uma coisa que o cooperado espera na Coamo muito, porque sempre, desde o começo, a Coamo distribuiu sobras aos cooperados. E já há muitos anos nós estamos fazendo a distribuição de sobra antecipada, que o cooperado apelidou de Natal do Cooperado, o 13º do Cooperado. Não é um apelido que deve para esse recurso. Então isso vai ser distribuído no dia 13, na terça-feira que vem, e o volume é realmente o maior volume que nós distribuímos nesses 41 anos de Coamo. Serão distribuídos em dinheiro, no cheque, 54 milhões e 500 mil reais, no dia 13, em toda a Coamo. Onde o cooperado faz o acerto, nós vamos distribuir esses recursos. Então é uma coisa muito esperada pelo cooperado e a gente fica muito satisfeito de poder comandar a cooperativa como presidente, e também o nosso conselho fica muito satisfeito. Tivemos reunião agora, também ontem, aliás hoje de manhã tivemos o conselho fiscal, onde fizemos também essa distribuição que a gente faria, seguindo inclusive a autorização e tudo mais. Então é uma coisa muito importante para o nosso Estado social, é uma coisa diferenciada. Eu sempre digo que a grande diferença de uma cooperativa de uma empresa é justamente a devolução da sobra, que lá na empresa nós chamamos de lucro, e que é muito importante o lucro na empresa. Ninguém é contra o lucro da empresa, eu acho que tem que ter lucro e quanto mais melhor. É claro que lá eu fiz uma empresa, comparando assim, eu fiz uma empresa, talvez sozinho, ou com um sócio, e nós dois fizemos uma empresa para ganhar dinheiro. Aqui nós também é uma empresa que é uma cooperativa e fizemos uma empresa para ganhar dinheiro, que são os nossos 24.400 cooperados. Agora está atingindo já 24.400 cooperados. Então também fizeram uma empresa para ganhar dinheiro. Então a gente faz na cooperativa. Durante o ano, toda a comercialização, temos obrigação, como diretoria, como administração, os executivos e tudo mais, a nossa obrigação é pagar aos cooperados o mercado. Isso aí é uma coisa que pouca gente entende. Então temos que pagar o mercado dos cooperados. Isso é uma obrigação. Porque não podemos pagar mais que o mercado, porque vamos quebrar. E não podemos pagar menos porque o cooperado vai embora. Ele não é cooperativista, idealista do ponto de vista assim, de perder dinheiro. Então ele pagou o mercado, é o que nós podemos fazer. Sobrou, está aqui, agora, amanhã, dia 13, 54 milhões e 500 mil reais, dado num cheque para cada um. Nessa negociação, nós deixamos, eu falo assim, até meio de brincadeira, deixamos por retorno, porque Natal é o objetivo, de que ele tenha esse recurso para pagar um bom Natal, um bom começo de ano. A safra está aí, então não se fala em cobrança de algumas coisas assim, deixamos ele seguir isso aí. Então é uma coisa assim já meio combinada, para ficar meio livre. E depois tem o resto das sobras, que vai ser durante fevereiro, que daí então ele também fica meio livre, porque vem a safra já iniciada, que deve iniciar mais cedo esse ano, fim de janeiro, início de fevereiro. Então será um ano de grande sobra e os cooperados ficam muito satisfeitos com isso, porque é a grande diferença que existe de uma cooperativa com uma empresa normal.
Então a gente fica muito satisfeito. Chegar no fim do ano, é poder comemorar um ano muito bom. Né? Tivemos uma ameaça única, né, que não tivemos no ano anterior, foi uma grande safra, né? Que foi a geada no inverno, né? Que pegou um pouco de milho e um pouco de trigo. Só que foi assim mais susto do que a perda que se ameaçou. Né? Então a gente pensou que perdeu praticamente todo o milho safrinha, não foi verdade, vamos dizer assim. Né? Nós prevíamos aí receber 22 milhões de sacas. Quando deu a geada, nós fizemos um levantamento, a previsão era 14 milhões, e depois ainda recebemos 17 milhões e meio de sacas. A mesma coisa no trigo, com as grandes perdas, mas ainda recebemos aí mais de 7 milhões de sacas, né? Está certo com uma qualidade já um pouco prejudicada pela própria geada, mas ainda assim foi uma grande saca. Então foi um ano que a gente fica muito satisfeito de poder estar encerrando, né, com bom faturamento, com bom resultado, né? Chegamos aqui no final, aí com, vamos dizer assim, com muita satisfação, muita felicidade por poder apresentar todo o quadro social e agora aqui a imprensa, esse final de ano com um bom resultado. Queremos, como eu já falei no começo, agradecer o trabalho de vocês, essa parceria da imprensa com a Coam nesses anos todos, e agora, principalmente esse ano, nós estamos aqui comemorando o resultado. A gente assim, valoriza muito o trabalho de todos vocês, né, porque é através da imprensa que a gente fica, vamos dizer assim, se comunicando com todo o quadro social, através do nosso programa de rádio, através de jornais, através da televisão, que aqui presente também. Então a gente queria agradecer muito esse trabalho de vocês, né? E fico à disposição de vocês para alguma pergunta, algum esclarecimento que o Edivaldo pode coordenar. Luiz Oliveira, Luiz Oliveira, boa tarde. Assim, gostaria de saber a sua relação ao parecido com relação ao ano anterior, os preços dos equipamentos, dos maquinários agrícolas desse ano. Bom, eu não peguei assim de todo o maquinário, não. Naturalmente eles têm tido um crescimento, né? Mas eu não tenho como média, né? Mas assim, alguns insumos, falando dos nomes maquinários de insumos, teve um crescimento até grande preço, adubo e alguns produtos. Menos crescimento de preço de herbicidas, pesticidas e fungicidas, mas o adubo teve um crescimento. Até porque o dólar subiu bastante em relação ao que era, né? Agora ele caiu um pouco, mas eu não tenho para assim dizer do maquinário, mas com certeza teve uma alta de preço, até pela procura, eu não sei se o Cláudio ou o Ricardo tem alguma noção, da máquina, mas cresceu bem. Bom, nós aqui fizemos um trabalho, vamos dizer, pertencioso em relação a ser premiado ou não, né? Procuramos administrar uma empresa que eu considero grande, né? Uma empresa que tem 24.300 cooperados, 5.400 funcionários, fatura 5 milhões e 600 mil reais, uma empresa grande, né? E chegar no fim do ano, né? Ou no meados do ano, começam essas premiações, né? Começaram a subir prêmios, né? Tivemos bastante prêmios esse ano, né? E acaba sendo esse das empresas mais admiráveis da Caixa Capital como vamos dizer assim, o evento mais prestigiado pelo governo, por ser uma revista ligada ao governo, né, à situação política do país. Então aí vai muitos ministros, a presidente da República, né, como nas outras vezes foi o presidente Lula, né, que era tempo do governo anterior, e então é uma coisa importante. E para nós foi muito importante porque nesse evento, apesar de ter analisado o balanço e tudo mais, não é o faturamento que comanda os resultados, não é? É profissionalismo, é uma série de pontos, né, de meio ambiente, uma série de pontos que eles consideram, né, na pergunta que é feita por muitas entrevistas, né, no país inteiro, que eles fazem uma série de perguntas e daí sai o nome. Qual é o nome mais lembrado? Né, e a Coam já pela terceira vez é homenageada. E esse ano tivemos a revista Globo Rural, que teve uma premiação também,
E daí eu não estava podendo ir, foi o Cláudio, mais um superintendente lá, recebeu o prêmio. E durante a premiação nós tivemos uma surpresa bastante grande, que além de ser homenageada como a melhor lá do negócio brasileiro, né, foi a campeã das campeãs, a melhor de 30 setores analisados. Isso nunca tinha acontecido ainda num evento. Como eles não comunicaram antes, nós não demos muita importância, como ela recebeu o prêmio normalmente. Né? E daí depois de entregar o prêmio a todos, agora vamos ver a campeã das campeãs. Daí foi a Coro, né? Claro, eu recebi o prêmio lá, ficou surpreso, né? E foi uma coisa que a gente ficou muito feliz, né, de poder, de tantos setores, né, 30 setores, ser a melhor desses 30 setores. Então foi uma coisa muito boa. Assim tivemos também da Revista Granja, do Jornal Valor, que é uma das importantes homenagens que se faz, né, através das empresas que são analisadas. Né, o Jornal Valor nós já tivemos pela sexta, sétima vez. Então a gente fica só feliz de poder estar norteando aí vamos dizer assim, tipo empresa modelo, né? Que a gente acaba tendo uma responsabilidade muito grande, porque nós, para chegar lá em cima, para ser homenageado, né? Porque chega lá em cima, né? Foi homenageado, pouco a coro, agora tem que manter. E manter não é fácil, né? Você sabe que as coisas, né, vão chegando, gente nova, novas empresas, novos sistemas, tudo mais. Então a gente está mantendo aí, né? Está mantendo. Até onde não sei, mas até aqui, né, nós temos tido bons resultados de balanço, de modo geral, bons índices de balanço, né? E esse prestigiamento da imprensa como um todo, né, que faz esse tipo de trabalho. E isso para nós que administramos uma empresa que não é nossa, como não é do presidente, nem do conselho, nem de coisa dos 24.300 cooperados, que ficam olhando esse resultado. Se tem alguém de fora homenageando, prestigiando e tudo mais, o cooperado, né, fica valorizando isso, né, porque ele adquire mais confiança. E cooperativa é muito isso de confiança. No quadro social, na sua diretoria, enfim, na sua administração. Então a gente fica feliz por isso. Quase fiz um discurso. Aqui fazer a próxima premiação, não era a próxima, mas a próxima premiação do doutorador, na próxima terça-feira, dia 13, o doutor será homenageado como cidadão lá, mais um cidadão maior do município de Toledo, na próxima terça-feira. E a gente tem que recebeu duas premiações lá, também como Toca Mais, pesquisa espontânea, como cooperativa de produção e empresa agroindustrial em Toledo. É um evento lá promovido pela Associação Comercial, com a participação dos alunos da administração da PUC, que entrevista mais de 20 pessoas. Berimbau Rafael. Obrigado, Então, primeiro, o doutorado do Galacinho falou sobre a importância do papel da imprensa, conhecer a imprensa como parceira. Eu só queria, na verdade, ser recíproco, até porque nós somos ali da região Vale do Jair, do Raval, muito alto da região Vale do Jair. Então, para nós, somos ali quase que caçulas na comunicação popular. Então, a nossa programação enriqueceu, porque não é apenas o marketing que a gente está fazendo, mas acaba sendo uma prestação de serviço, porque nós temos ali muitos associados naquela região. E a qualidade também daquilo que nós estamos divulgando. Então, a qualidade do jornalismo atuando, que através dos programas, das informações, hoje, por exemplo, acompanhava o programa da Coam, falando de informativo, falando sobre a questão do código florestal, que é algo importante, aprovado, que talvez não seja aquilo desejado, mas pode até ser comemorado. Então, em nome da imprensa da região Vale do Jair, eu gostaria de parabenizar o doutor, porque eu tenho sido uma figura importante, que a gente, quando tem a forma como parceiro, claro que a empresa possa continuar expandindo, a gente realmente
seja fazendo uma empresa que está dando certo. E isso tem ocorrido. Então, eu queria agradecer, primeiramente, por ter honrado a Rádio Nova Era e para ajudar o doutor Araújo e todos os empresários possam se integrar nesse trabalho e o doutor Araújo, toda a sua equipe, finalizar. E por isso que eu gostaria de fazer aqui apenas um questionamento da região Vale de alguns investimentos. Eu sei que as propostas de outras regiões. Arapuã, agora a informação de unidade moderna que vai ser construída por Pontina e Boa Nova. Então eu gostaria que o senhor, se pudesse, comentar um pouquinho sobre esses investimentos comunitários. Bom, nós sempre fizemos alguns investimentos e como agora estamos fazendo um levantamento de toda a nossa região para fazer alguns investimentos necessários aí para complementar, principalmente a capacidade de armazenagem, que ela é muito deficitária ainda. Então lá na região nós estamos realmente terminando lá em Arapuã, em São João do Ivaí, que é a unidade 2 lá que nós chamamos, e Cruz Maltina vai ser começada esse ano também, né? Então ali nós temos Faxinal, temos Marilândia, temos diversas unidades, né? E o volume de produção é muito grande, e o número de cooperados também é muito grande e exige aí mais algumas unidades. Então, o nosso crescimento desse novo orçamento que vai ser feito, que ainda não está bem analisado, né? Então não posso falar detalhes, mas é justamente na questão da capacidade de armazenagem. Nós recebemos aí 5 milhões e 500 mil toneladas de produto, que é muito grande. Não me falha a memória, temos aí 3 milhões e 800 mil toneladas de capacidade estática de armazenagem. Então tem um volume de produção que a gente tem que estar tirando. E isso aí, para tirar na safra, os fretes dobram, né? Então tem um custo muito elevado. A gente sabe que um armazém, o custo de um armazém é quase proibitivo de fazer. Né? Mas, por outro lado, se você olhar os fretes que você está gastando na safra, quase dá para construir 1 a 2 unidades a mais aí, só com o diferencial de frete, se você tivesse capacidade de jogar isso depois da safra, né, quando os fretes caem. Então, nós temos um programa e complementando essa necessidade, né? E Cruz Maltina é um que vai sair agora de 2012 para 2013. Então, vamos construir mais a questão da capacidade de armazenagem. Na questão industrial, nós vamos fazer uma complementação da gordura vegetal. Nós temos um investimento complementar aí de aumentar mais, se não me falha a memória, de 80 a 100 toneladas a dia de gordura vegetal, de diversos tipos, né? E, por enquanto, estamos parados por aí na questão industrial, mas para frente a gente vai analisar melhor essa condição para a gente poder ter mais algum produto acabado que o cooperado produz, né? Então, a gente sempre vai complementando, só que tem que fazer a viabilidade econômica para justamente não errar no investimento, né, que possa dar prejuízo, coisa assim. Então a gente sempre analisa bem, né, e vamos, com certeza, aí vamos ampliando essa capacidade. Uma prova disso é como nós fizemos óleo refinado, trabalhando 13 anos terceirizando a industrialização. Abrimos o mercado todo e depois construímos a indústria. Agora nós estamos fazendo isso com a fábrica de ração. Então temos terceirizado, já aumentou muito o volume de ração depois que nós iniciamos esse trabalho, e dentro de alguns anos, não sei se vai ser 2, 3, 4 anos, nós vamos construir uma grande fábrica de ração moderna, ampliando aí toda essa capacidade comercial aí em toda a Colômbia. Então são coisas que a gente às vezes terceiriza no primeiro momento para depois ampliar. Então é mais isso aí, mas o grosso sempre é capacidade de armazenagem, é o nosso grande investimento. Em relação ao código de coleção que foi votado agora no Senado, e tinha expectativa que pudesse concluir esse ano. Como eu digo, ele vai estar para o ano que vem. Então, o que a legislação atual implicou nesses resultados da Câmara? E com a votação aí concluída, o que poderá ser ampliado nessa questão do agronegócio? Bom, nós não conhecemos assim, detalhes
do que foi aprovado pelo Senado. Nós tivemos agora alguma reclamação de que alguns deputados estão muito nervosos pelo que foi aprovado lá no Senado e que eles não gostariam que ficasse da forma que foi, queriam que mudasse. E isso atrasaria a definição, que era para ser logo aprovado pela Câmara, como veio do Senado, e depois sancionado pela Presidência. Em princípio, nós estávamos satisfeitos com o que estava sendo aprovado no Senado. O grosso, vamos dizer assim, parece que foi mais ou menos aprovado. Mas tem algumas modificações que depois o pessoal está falando, e que eu não sei detalhes, porque o volume é muito grande de trabalho. Então, foi feito o seguinte: ontem à noite foi aprovado, né? E, aliás, antes de ontem. Então, ontem o pessoal reuniu na Câmara, nas entidades, para hoje começar uma análise do que foi aprovado pelo Senado e detalhar isso. Aí a OCEPAR e a OCB e a CNA também, agora mesmo eu recebi uma ligação da CNA pedindo para que houvesse alguma interferência das entidades aqui do Paraná, e nossa também, junto ao deputado Caiado, que tinha alguma ideia que estava travando a condução, que a gente poderia jogar para o ano que vem, né? Mas aí ontem a OCEPAR me ligou para nós mandarmos um nosso advogado e agrônomo que é do meio ambiente aqui na Coamo, iam pegar 3 técnicos do Paraná, que estão mais ligados a esse setor, junto com a OCEPAR, para ver item por item que foi aprovado no Senado, que aí dá para ter uma noção melhor do que foi aprovado, para daí passar para os deputados a parte da produção. Isso está sendo feito junto com a FAEP no Paraná e lá em Brasília pela OCB e a CNA. Então, os detalhes assim que parece que pegou foi até 4 módulos, parece que tem um pessoal que queria fazer 4 módulos e meio, teria que fazer os 20% da reserva legal. E aí não seria justo, porque 4 não precisa fazer. Aí 4,1 já precisa fazer 20%. Então não fica uma coisa bem desproporcional. Isso é um dos pontos que parece que ficou meio polêmico ainda. Tem a instrução 164, que eu não lembro bem o que ela dizia, mas eles também estão criando um problema. Ele falou de CAR, que é um cadastro, que eu também, até ele está não vou explicar direito, mas que também criaria alguns problemas assim. Então, vai ser levantado até amanhã tudo isso e levado para a Câmara, que agora vai analisar, para ver se daria para ainda aprovar com algumas modificações do Senado. Porque esse negócio de projeto de lei que é aprovado na Câmara ou no Senado tem muito a ver com o relator. Se o relator muda uma vírgula, às vezes muda todo um sentido. Então, parece que é igual, mas não é. Então, por isso eles estão com todo cuidado, para analisar o que foi aprovado. E se tiver alguma coisa em discordância, eles modificariam, para passar daí para... Que agora vai da Câmara para a Presidente sancionar. Que ela pode vetar algumas coisas também. Mas parece que tudo veio meio sendo feito junto com a Câmara, e também com a Presidente, e os ministros da área. Parece que está mais ou menos. Agora deu esse problema aí. Então, o que foi ministro por esse deputado que pediu para ligar para ele, eu liguei, e ele está vendo, que tem alguns deputados segurando, para conseguir negociar algum ponto com o governo que ainda precisaria melhorar no caso. Então, até a Câmara definir, eles queriam modificar aquilo aí e chamar o governo para negociar e já definir uma proposta que a Câmara aceitasse totalmente. Pessoal, caminhamos já para o encerramento, mais uma perguntinha, para o Sul. Doutor, há algum tempo, quando a presidente está de origem, a Santa Catarina, nós estamos do Sul. A pergunta está sendo feito estudo, trabalho, tentando anunciar essa área da produção direta, como o produtor, por exemplo,
pouco mais em Santa Catarina, Mato Grosso, porque ainda não Mato Grosso, da gente trabalham, por que isso não acontece ainda, doutor? Bom, tudo tem seu limite, sim. Vamos dizer, a gente vai botando, aumentando de acordo, eu sempre falo assim, ficar no chão, né? E vendo as condições. Então, tem possibilidade, né, de crescimento do jeito que você quiser. Tanto Santa Catarina, quanto Paraná, quanto Mato Grosso. Tem alguns respeitos que nós temos rurais de ação, né, que é mais um respeito. Até se está bem atendido, não tem porque nós se meter lá no meio. E no Mato Grosso nós não temos muito interesse, porque hoje a nossa área de ação é o Brasil. Por isso nós queríamos praticamente botar onde queríamos alguma unidade. Mas no Mato Grosso a gente não tem muito interesse ainda, porque o Mato Grosso é de muito grande produtor. É outra estrutura. É outra estrutura. Então, foi a planta 20 mil hectares, 50 mil hectares, até 200 mil hectares. Né? Ele não se subordinaria a uma cooperativa. Então lá seria outro sistema. Né, que eu acho, né, eu acho que lá seria mais como corretor na parte de soja, né, e na parte de fornecimento de insumos. Né. Então, é um sistema já um pouco diferente aqui. Né. Aqui a gente já tem um sistema, tem pequenos, médios e grandes produtores, estão habituados e tudo mais, não compensa uma estrutura como lá compensa, às vezes, uma estrutura já grande, com escritório, enfim, com tudo, com exportação. Ele é uma grande cooperativa. Eu não digo que são todos, né? Tem partes que a gente atenderia sem mais problema, mas assim, é outra estrutura. Né? Aqui já não compensa um pequeno produtor querer fazer armazém de propriedade, montar uma estrutura de exportação, coisa assim, não dá. Então a cooperativa faz isso para ele. Né? Então é uma coisa um pouco diferente. Mas estamos sempre analisando, né, novas áreas, né, para poder chegar mais perto do cooperado. Porque cada entreposto que a Forno faz mais perto do cooperado, ele faz uma grande economia a vida inteira de frete, principalmente, e de armazenagem e tudo mais. Né? Então, nós estamos sempre estudando, nós vamos agora terminar ainda antes do ano os estudos, para ver onde é que nós vamos ampliar. E aí temos que fazer uma assembleia para aprovar tudo mais, né, para poder fazer essas ampliações de acordo com a necessidade de todos os cooperados da Conta. Doutor, a respeito de uma das mais recentes incorporações, no caso da Coagel, na região do Guarulhos, por se tratar de uma dessa região, o que isso mudou no dia a dia da Conam e quais são as suas expectativas para a próxima fase? Bom, a Coagel, né, ela teve alguns problemas de toda a ordem, administrativos, enfim, que se endividou, e um endividamento grande, e atuamos, né, acabou chegando na Coamo. Teve outra cooperativa lá, mas aí eles vieram na Coamo e nós topamos a parada aqui. Então entramos praticamente em toda a área da Coagel, já construímos algumas unidades, né? E sempre dissemos para ele que, em função da grande dívida, nós negociaríamos com os credores e tudo mais, de maneira que a dívida fosse mais ou menos igual ao patrimônio. Ela tem muitas unidades, tem terra, tem aquela unidade sede que é grande, enfim. Então, no momento que a dívida fosse mais ou menos igual ao patrimônio, a gente poderia incorporar. E se isso não fosse possível, nós deixaríamos de a liquidação e compraríamos no leilão. Ali você pode fazer das duas formas, mas está caminhando para uma incorporação. Está quase tudo negociado já, né? Então no começo do ano aí provavelmente a gente vai fazer uma incorporação, né, do que falta aí negociar, que é a parte do governo, tributo, né? E então a gente está caminhando para isso aí, né? Mas ainda poderia, né, se quisesse deixar aí a liquidação, mas não eu acho que não é o caso. Acho que está bem caminhado, os volumes que nós estamos recebendo já são bastante grandes, né? E o fornecimento de insumos também é uma forma bastante grande.
E temos alguns projetos para ir ampliar as condições naquela região. É uma região que ficou muito prejudicada, os produtores ficaram sem crédito, e com aval para os bancos, de modo geral, principalmente do Brasil, e a região ficou muito prejudicada por esse endividamento, aonde o pessoal fez cota-parte, lavador. Então isso aqui prejudica muito os produtores. Então, quando o produtor, que às vezes tem gente que fala assim maliciosamente que você está numa cooperativa, você pode perder a propriedade. Não é verdade. Não tem nenhum compromisso, nenhum cooperado com a atuando hoje. Mas, no caso dela, para ela conseguir crédito, ela pegou financiamento de cota-parte, que o produtor, em última análise, avalizou. E se ela não paga, ele teria que pagar. Então, por isso que o pessoal ficou meio sem crédito, porque não pagava, os outros querendo cobrar e tudo mais, então ficou prejudicado toda uma região que agora está sendo liberada. À medida que a Record vai negociando, e no começo do ano vai negociar o final, daí é uma região que vai crescer muito aí nessa questão, principalmente do crédito e de produção e produtividade principalmente, porque a pessoa sem crédito acaba tendo baixa produtividade, uma série de problemas de crédito e tudo mais. Então está caminhando bem. Nós estamos aí, começa aqui em Goiânia, são 10 municípios, vai até lá em Marilândia, divisa lá com o município de Assis Chateaubriand. Brasilândia. Nós temos Marilândia, Brasilândia e Brasiliana, então faz confusão aí, três nomes parecidos. Bom, a safra até aqui veio muito bem. O que está atrapalhando um pouquinho é essa sequinha aí, está ameaçando chover, se tivesse chovido já na semana passada aí seria melhor. Mas, vamos dizer assim, é uma safra que se pretende muito boa. Reduzimos 2% mais ou menos de plantio de área de soja, o produtor plantou menos, e aumentou em torno de 18% a 20% da área de milho. O milho ficou prejudicado no ano anterior porque chegou a 12,60, 13,60 reais por saco. Aí o pessoal desanimou, plantou bem menos, e agora com a alteração do preço do milho por baixo estoque e tudo mais, foi até 24 reais, agora está caindo de novo, daí plantou muito milho. Então, 2% de soja significou 18% a 20% da área de milho, porque a área de milho é pequena, então esses 2% significam muito milho. E até aqui as coisas também. Se puder falar um pouquinho de negativo, eu poderia dizer o seguinte: olha, esse frio que deu aí, está meio frio, meio esquisito, nós estamos em dezembro aí, e deu umas noites meio frias que prejudicou um pouco o desenvolvimento da soja. Que isso pode ser consertado ainda se o tempo regularizado. Agora estamos mais ou menos, eu não sei exatamente, 14 dias aí sem chuva, mas já deu aí umas mangas de chuva em diversos lugares, que quem pegou essa chuva já às vezes não tem prejuízo nenhum. Eu podia dizer que hoje nós ainda não temos grande prejuízo da safra. Podemos ter uma grande safra de novo. Sobre o preço, se tivesse a bolinha de cristal, eu não estaria aqui em Campo Mourão, no interior do Paraná, estaria em outro lugar. Mas não temos essa bolinha de cristal. Mas temos um respeito muito grande por essa crise mundial. É uma coisa que a gente não sabe o que pode acontecer. Ninguém prevê isso com certeza. Porque está um pouquinho paralisando a China, não está aquele crescimento todo. A Europa nem se fala, os Estados Unidos com problema. Então o Brasil com o terceiro trimestre, crescimento de 0, parece para o quarto a mesma coisa. Então isso aí vai paralisando a comercialização, e vai reduzindo, vai comprando, nós chamamos muito o termo da mão para a boca, compra menos, vai levando do jeito que dá, e isso acaba caindo o preço e acaba podendo ter uma consequência ali diferente do que tivemos aí ano passado, esse ano aí, que foi muito bom de produção, e do segundo semestre do ano para cá, bom de preço também. Então, a única preocupação nossa é essa aí, se houver esse problema da crise mundial. Por outro lado,
Né? Estamos conscientes que nós produzimos alimentos, todo mundo se alimenta, desde frangos, suínos, né, bovinos, né, gente, né? Ninguém deve se alimentar, pode ir mais devagar, consumir menos e tudo mais, mas não deixe de se alimentar. Então, eu acho que nós somos um setor, nesse aspecto, privilegiado. Se você vê o setor de calçado, o setor têxtil está fechando, gente está quebrando, gente, pouca renda, né? Enfim, o setor de linha branca, de geladeiras, fogões e tudo mais, está dando uma esfriada aí no crescimento sem dúvida. Então isso não é bom. O endividamento das famílias, uma série de coisas assim que a gente se preocupa. Né? Mas, como produzindo alimentos, todo mundo se alimenta, a gente tem que ter um pouquinho mais de otimismo, vamos dizer, que se tivesse em outros setores. Só gostaria de ser puro, conhecido no sentido do amo. Prática eu deixaria, por exemplo, hoje, para mudar, para o nosso sucesso para o amo, é ser conhecido por essa prática. Tá. Olha, eu sou um pouco poeta assim nesse aspecto, vai deixar uma frase bonita aí. Mas eu acho que assim, eu tenho uma gratidão muito grande, porque eu moro. Eu cheguei aqui, tem muito pouca sol na escola, avenida principal e tudo mais, e a gente fez um trabalho desinteressadamente, né, a não ser pelo trabalho mesmo, e deu um reconhecimento tão grande da comunidade. A gente participou, né, enquanto primeiro antes da Coama, depois com o Coama, né, e através do Rotary Club e tudo mais, a gente participou muito da comunidade. Nós tivemos aí quase todas as entidades aí fez algum trabalho filantrópico, de ajuda, então isso é uma coisa que a gente tem um reconhecimento muito grande do Campo Mourão. Então, muita infraestrutura que não tinha aqui, a gente ia atrás, e coisas que a gente se recorda bem. Eu vejo, por exemplo, a Santa Casa, né? A Santa Casa foi um trabalho que a gente fez quando ela era aqui em cima, na frente da prefeitura, ou na frente onde era o Cine Plaza, mais antigo que eu estava disso. Ela deu um problema aí de um diretor lá, que era médico e tal, e ela perdeu o crédito e fechou. Aí, eu, como do Rotary e tal, peguei e cabecei esse movimento e fizemos um trabalho grande de reforma, de tudo. E botamos ela em funcionamento. Mas não tinha crédito com o INSS na época, que era outro nome lá, não sei se era. Teve vários nomes atrás, né? E não tinha mais crédito. Aí, para dar crédito para ela, eu e o Delório Zalesco, né, que é uma pessoa muito conhecida aqui, né, de muito respeito, tivemos que analisar os recursos que vinham de lá para serem aplicados para poder funcionar. Daí começou a funcionar, continuou bem, reformamos desde a sala de operações, de cirurgia e tudo mais, né? E os quartos lá, tudo, reformamos tudo. E aí, depois surgiu a ideia de construir em outro local, que é onde daí nós já passamos já o trabalho que ficou presente do Guilmar da Leste, né? E hoje a União foi realmente um grande trabalho inicial, né? Que valeu aí aquele trabalho inicial de ajuda que eu fiz através da Coama, pessoalmente, um pouco talvez, mas assim, né, como pessoa deu apoio total, e valeu um negócio lá que tem lá, mas eu não quero ir lá, que é o nome da UTI, né? Da UTI da Santa Casa, eu vou o meu nome, mas não quero ir lá não, só quero sei lá o nome. Bem, eu aqui não tenho uma frase bonita para deixar, mas nós estamos aí à disposição da comunidade, né, de São Mourão, é uma coisa que a gente valoriza muito, né, fizemos vários trabalhos aí, colégio integrado aí daquele grupo que a gente coordenou aí, o grupo dos 13, né, que quebrou lá o colégio primativo, nós coordenamos um grupo aí, acabamos adquirindo, formando o colégio integrado, né, que hoje vai muito bem, a faculdade, diversos cursos e está fazendo um trabalho muito bom aí, né, com todos os cursos que está fazendo lá com o sucesso. Então a gente fica feliz de ter contribuído, né, com o desenvolvimento da cidade. E estamos juntos aí, né, para cuidar adiante. Queria, se não tiver outra oportunidade para falar com vocês,
né, aqueles que eu não vou ver mais daqui para frente. Desejar a todos aí um feliz Natal e um próximo ano 2012, né, que a gente espera muito 2012. Eu queria agradecer essa parceria e dizer que estamos à disposição de todos vocês da imprensa e de todos os ramos da imprensa. Muito obrigado a todos. Muito bem. Só lembrando aqui, é importante nesse momento a gente ressaltar, dentro dos fatores-chave que a revista Carta Capital elencou para escolher as empresas mais admiradas em 25 setores do país, estão ética, inovação, qualidade de gestão, solidez financeira, compromisso com o desenvolvimento sustentável, compromisso com o RH, responsabilidade social, qualidade de produtos e serviços, respeito pelo consumidor, notoriedade, compromisso com o país, capacidade de competir globalmente e a mais ativa e presente nas redes sociais. E aí, esses fatores, então, a Coamo foi a campeã do agronegócio. Nós queremos então agradecer ao doutor, os doutores americanos aqui pela presença aqui, e com a particular, o nosso time da assessoria de imprensa, agradecer muito a presença de todos vocês, e como o doutor disse, ressaltar aí a parceria, o bom jornalismo, né? O profissionalismo desempenhado ao longo do ano, e convidá-los aí para terça-feira, né? Que é o dia de chefe, para os cooperados. Terça-feira, dia 3, então, será o pagamento dessa antecipação aqui em Campo Mourão, todas as unidades, simultaneamente, no Goiônê, no Iporã, no Vale do Araí, então, mais uma vez, agradecer. E convidá-los agora, então, para nós participarmos aqui de um café, e na saída temos uma lembrança para vocês. Muito obrigado a todos.